Teus olhos, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pelas bênçãos que estamos recebendo. Queremos pedir, Senhor, a tua orientação, a tua ajuda, para que no teu nome possamos dissipar todas as dúvidas dos teus filhos. É importante, Senhor, que eles consigam perder a inibição de colocar essas dúvidas para fora, a fim de que eles possam ter a compreensão, o conhecimento da tua palavra, que é muito importante. A tua palavra é misteriosa para aqueles que não gostam de pesquisar, não gostam de aprender, mas ela é um bálsamo refrescante para todos aqueles que gostam e precisam refrescar as suas vidas. A tua palavra é água que purifica, que limpa, que enxágua, que nos mata a sede, né? E muitas pessoas não sabem a grandeza da tua palavra, o quanto a tua palavra é importante. Ajuda-nos, Senhor, nessa página, a fazer com que a tua palavra seja pregada, seja ensinada ao máximo de pessoas possível. Que neste momento de crise, onde o mundo está passando por problemas tão terríveis, que a tua palavra seja o sustento para cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas importantes surgiram, dentre elas as que eu destaquei para hoje, e eu gosto disso. Eu acho que é importante você perguntar. Quando você pergunta, você já está usando a sua inteligência, porque um cavalo nunca vai perguntar por que alguém colocou a carroça para ele carregar, certo? O cachorro, por exemplo, se você bota nele a focinheira, ele vai usar, embora ele não goste, tente tirar, mas ele não te pergunta, porque ele não sabe perguntar, ele não sabe dialogar. Mas um ser humano não, um ser humano tem a inteligência para refletir, e é refletindo que as dúvidas surgem. E quando as dúvidas surgem, é bom porque essa pessoa pergunta para retirar essa dúvida, e isso soma na sua inteligência, isso soma no seu cabedal de conhecimento, fazendo com que a pessoa cresça no saber, na sabedoria que vem de Deus, não é? Então, eu queria hoje me deter a esses assuntos que destacamos das perguntas que foram feitas. A primeira, por exemplo, os instrumentos de escrita, como eles escreviam no passado, como era feito isso naquela época. Tem a ver com hermenêutica, tem a ver com introdução bíblica. A próxima apostila que eu estou para dar para vocês, estou vendo um jeito de dar, eu dei a primeira que é a escatologia, agora estou pensando em dar essa de hermenêutica, onde eu vou trabalhar a hermenêutica e a introdução bíblica junto para que vocês possam receber gratuitamente. Agora só estamos vivendo um jeito de fazer isso para que as pessoas possam receber de forma mais fácil, né? E através de como fizemos a primeira na nossa página. Muito bem. Então eu queria começar agora pelo primeiro material escrito. É bom você saber que Moisés foi o primeiro escritor no sentido bíblico, no sentido dos conceitos hebraicos e para a nossa tradição judaico-cristã. Mas antes de Moisés já existiam escritos há séculos, certo? E é a escrita que vai datar a história. Até quando nós podemos medir a história enquanto existe escrita? Então a história é contada da escrita para lá. Depois que o homem descobre a escrita, começa a se contar a história. Antes do homem conseguir escrever, aí a gente já chama de pré-história, ou seja, algo que não era decifrável de forma muito fácil, porque não havia essa comunicação de forma escrita. Então é exatamente a escrita que vai fazer com que haja essa divisão entre história e pré-história. E os nossos homens da Bíblia, todos eles viveram já dentro da história, porque Código de Hammurabi, por exemplo, ele é datado de séculos e séculos antes de Moisés. Então, muitos dos códigos que existem, códigos de conduta, né, de relacionamento da sociedade que existe na Bíblia Sagrada, também existe, por exemplo, no Código de Hammurabi e outros mais. Hammurabi foi um dos reis da Mesopotâmia, de onde Abraão saiu. Então veja que Abraão já trouxe com ele muitos conceitos importantes, né, que foi passando de pai para filho, e eu vou falar sobre isso, sobre a questão da tradição oral que era passada de um para o outro, certo? E vamos chegar lá. Mas eu queria que vocês então atentassem que os primeiros textos a serem escritos através de Moisés
Moisés é o primeiro a escrever, mas ele não é dono daquelas regras. A gente é acostumado a dizer, a lei de Moisés diz isso. Sim, a lei de Moisés, porque Moisés escreveu. Ele é o primeiro a escrever. Mas ele não inventou aquelas regras, ele não inventou aqueles textos, ele não inventou aquelas coisas, foram passadas para ele. Existem três formas de Deus passar a sua mensagem para o ser humano. Ou por tradição oral, aquilo que você aprende com seus pais, e isso pode vir de Deus, sim. Deus usa os pais para ensinar. Por isso que nesse sistema diabólico, os pais têm que sair. No sistema do diabo, os pais não podem ensinar nada para os filhos. Por quê? Porque os pais são um canal onde a sociedade ensina os seus bons costumes. Então, daí tirar os pais. Essa é uma arma do diabo, porque dos pais também vêm os ensinamentos divinos. O temor de Deus, o temor de fazer as coisas erradas, né? A sensatez, o senso da responsabilidade, da discernimento entre o certo e o errado, isso a gente aprende com os pais. Então, há um costume que o costume de casa vai para a rua, né? Então, a educação é gerada em casa. Por isso que esses sistemas que estão por aí, contrários a Deus, contrários aos padrões verdadeiros da Bíblia, eles são contrários também a esse contexto de pai, de família. E eu não entendo como é que pastores pregam isso como se fosse de Deus. Um troço desse só pode vir do capeta mesmo, né? Infelizmente. Muito bem, então veja, essas tradições foram passando e chegaram, muitas delas, até Moisés. Então, o que nós chamamos de tradição oral. Eu vou explicar, então, esses três pontos. A inspiração através da tradição oral, a inspiração através da pesquisa, da argumentação, do questionamento, da interrogação, coisa que vocês estão fazendo para mim agora, essa pergunta que vocês estão fazendo, essas dúvidas que vocês estão tendo, vem do Espírito Santo, para que vocês aprendam. É o Espírito Santo que motiva vocês a questionar, a perguntar, a interrogar, a investigar. A Bíblia não é um livro selado, não, ela é aberta. E para que você entenda, você tem que raciocinar. Se você não raciocina, você vira um robô, um boneco, uma miniatura lá de como é que dá o nome daquele troço que o camarada lá manipula, certo? Não, vocês não são bonecos para serem manipulados. Vocês servem a um Deus que fala direto com vocês e vocês falam direto com Ele através da oração. E a Bíblia mostra as leis e regras desse Deus, como Ele gosta que as coisas sejam feitas. É a receita. Se você vai fazer um bolo, precisa da receita. Se você vai fazer uma comida muito boa, você precisa da receita. Então, se você quer agradar a Deus, existe a receita, existe a forma escrita de você seguir para chegar até a plenitude do saber, que é o saber verdadeiro, que só vamos conhecer no céu, né? Agora conhecemos em parte, mas depois vamos saber. Então, o primeiro texto a ser escrito no sentido da Bíblia nem foi Moisés que escreveu. Olha o que diz o texto bíblico. Êxodo 24, verso 12. Êxodo 24, verso 12. Eu vou colocar isso lá na página e isso vai ser passado para vocês em forma de apostila. Eu só estou vendo o jeito disso chegar para vocês. Só estou vendo aí a forma disso chegar para vocês, mas nós vamos passar sim em nome de Jesus, tá certo? Então veja que o primeiro texto de Êxodo 24, versículo 12 está assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinar. Então, veja, os primeiros textos, a primeira lei, a primeira tábua de lei escrita foi com o dedo do próprio Deus, escrita em pedras que ele mesmo estabeleceu. Ele não disse para Moisés subir ao monte levando as tábuas de pedra. Eram placas, tipo placa de mármore que a gente hoje utiliza, né? Placa de granito que a gente utiliza. Eles também utilizavam essas tábuas de pedra cortadas à mão, não tinha outro jeito, e eles cortavam isso, né? Tiravam os blocos, eles cavavam buracos no bloco, enfiavam
pedaços de madeira de cedro lá para dentro daquele buraco bem apertado e depois jogavam água. A madeira ia inchando, então acabava lascando a pedra. Então assim eles iam lascando de pedaços em pedaços, fazendo as tábuas, polindo da melhor forma, pedra com pedra, até que depois vem a era do metal e eles começam a se utilizar. E a Bíblia dá um histórico disso aí direitinho, a gente vai aprender isso aqui, veja. Então, Moisés escreveu na era da pedra, na época da pedra, do homem da pedra, da escrita da pedra. Era escrito na pedra, certo? Com um pincel de talhadeira. Já imagina, você fez uma tábua bonitinha, escreveu lá, tá toda... Na hora de botar o ponto final, pum, aí rachou tudo, e agora? Ou então você está carregando na carroça, a carroça bate no buraco, aquilo cai e quebra, pum, tem que fazer tudo de novo. Daí a quantidade de escribas, né, para poder escrever novos textos, e vai fazendo, quebrou, tem que fazer outro, porque as primeiras foram dadas por Deus em pedra. Um texto interessante no Novo Testamento para a gente é Hebreus 9, verso 4. Hebreus 9, verso 4 diz assim, ó, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta com ouro toda em redor, e estava dentro dela um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, e que tinha florescido no deserto, e as tábuas da aliança. Tábuas da aliança, note que aqui, nesse contexto, ainda era a tábua de pedra, certo? É importante a gente entender esse contexto aqui de forma literal, certo? Agora vem o livro de Jó. Jó também vai nos falar, olha que Jó é contemporâneo lá de Abraão, certo? E olha que ele vai viver mais ou menos naquela época, estamos falando aqui de 2000 antes de Cristo, certo? E olha o que Jó vai dizer no capítulo 19, verso 24, que com pena de ferro e com chumbo para serem, sempre foram esculpidos na rocha. Então veja, talhado, esculpido, né? Com um marteletezinho que também era chamado macete. Macete era uma espécie de troço redondo, que ele ia batendo e ia fazendo as letras, né? As escritas direitinho, certo? Então é importante a gente também conhecer essa forma aqui do texto ser passado de um para o outro. Glória a Jesus. Então vamos em frente aqui. Agora nós vamos pegar um outro texto importante para a gente, que é Josué, que também escreveu em pedras. Olha, Josué 8, verso 32. Também ele faz uma cópia, também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos do Senhor. Então, a lei foi escrita e agora estava sendo feita uma cópia desta lei para que o povo pudesse ter essa cópia, né, através das mãos do servo de Deus, tá certo? Muito bem. Vamos seguir aqui agora o nosso contexto de estudo. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei, eu estou passando direto aqui. Então, Josué nos diz a respeito disso, e a forma usada com esses estiletes de metal, que eram entalhar as inscrições na superfície das pedras, das rochas e tal. Agora, Isaías já vai utilizar de tábuas, e no tempo de Isaías, já estamos aqui em torno de 700 anos antes de Cristo, já era utilizada a tábua de madeira, certo? Então, eles cortavam tábuas de madeira e eram escritas através do carvão, esmagado com azeite e outras substâncias para fazer as tintas. Isso já vem também do Egito, quando escreviam nos papiros e tal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Então veja Isaías 30, verso 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Então veja que nesse tempo já se usava madeira, tábuas de madeira, e de onde vai surgir a expressão
pregão. É interessante você entender que quando o rei baixava um decreto, estabelecia uma ordem, dava lá um mandamento, ele tinha um escriba que escrevia aquilo numa tábua de pedra e depois ia para a praça pública e pregava aquilo numa árvore, pregava aquilo numa espécie de placas enormes de madeira que estavam no meio das praças, exatamente para as pessoas pregarem literalmente. Então pegava um prego, pregava aquilo ali naquela parte onde eram colocados os pregões do rei. Então, como é que o atalaia fazia? Ele ia, lia aquilo publicamente e depois pregava, pregar literalmente, de onde vem os pregadores. Então, quem é o pregador? Aquele pregador lá que prega o pano na corda, né? Ele é o pregador que prega, ele fixa. Assim como nós somos os pregadores no sentido de fixarmos a palavra de Deus na mente das pessoas. E assim como os arautos que levavam essa mensagem para a praça pública e pregavam o pregão. Então o pregador, na hora que estava lendo o pregão do rei, ele estava também pregando, não só colocando lá na árvore ou em outro lugar próprio para isso. Então, de onde vem a expressão que nós usamos hoje? Fulano é um bom pregador porque ele prega bem. Ele sabe usar o martelo, sabe usar o prego, né? De forma... Então, esses pregões, eles são ditos porque naquele tempo eram os editais, as regras, as determinações. O rei chamava lá os seus escribas, escrevam aí. Então, para as grandes cidades, cada uma tinha lá um lugar específico para que os pregões do rei fossem estabelecidos. Ou então o atalaia ia de cidade em cidade e lia em praça pública a determinação do rei. Eu separei aqui 2 textos, eu não quis me deter muito nisso, mas veja, por exemplo, o primeiro livro dos reis, no capítulo 22, versículo 33. Primeiro livro dos reis, 36, 3:6. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Então o edital do rei, o mandado do rei foi cada um voltar para a sua casa, voltar para a sua terra, voltar para a sua cidade, porque o rei daria ordens específicas depois. Então todos que estivessem dispersos teriam que voltar para suas casas. Também separei o segundo livro das crônicas, no capítulo 30, o versículo 4, que diz assim: e ordenaram-lhe que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que fizessem a celebração da Páscoa do Senhor Deus na terra, em Jerusalém, porque muitos não tinham celebrado como estava escrito no passado e tal. Então vejam que são vários os textos que vão mostrar a expressão pregão. Pregão. Então o que é o pregão? É o mandamento do rei, é a determinação do rei, é aquilo que o rei estabelecia, aquilo ia para a praça pública e era colocada lá na placa. E uma cópia daquela lei era guardada entre os escribas lá do rei, lá no seu castelo, para que todos pudessem ter essas regras, essas leis guardadas, né? Então era guardado tudo direitinho lá. A Bíblia também fala desses textos que eram escritos em outros tipos de material, por exemplo, o pergaminho. Muita coisa era escrita no passado em papiro, mas a palavra papiro, de onde deriva a palavra papel, certo? Ela não está na Bíblia. A palavra papiro não consta na Bíblia, embora muito fosse utilizado o papiro. Mas quando a Bíblia começa a ser escrita, as leis e as regras são escritas em pedra, tábuas, marfim, argila, certo? Mas não há nenhum texto do passado escrito em papiro, porque o papiro é originariamente egípcio. Então, como eles largaram tudo quanto era do Egito para lá, eles não quiseram se utilizar muito do papiro. Mas o papiro vai ser muito difundido depois de Alexandre o Grande e no Império de Ptolomeu. Quando Alexandre morre, né, Alexandre tinha um sonho, ele funda a cidade de Alexandria, e ele funda essa cidade e depois vai embora e morre. Quando Ptolomeu assume uma parte dos 4 reinos, né, porque Alexandre
Tinha 4 generais, dentre eles esse Ptolomeu e o Seleuco, que vai ficar com a parte onde estavam os judeus, onde moravam os judeus. Ptolomeu vai ficar no Egito e vai então fazer com que o sonho de Alexandre o Grande se cumprisse, construindo, iniciando a construção da biblioteca que ele queria, juntando todos os livros, todas as artes, tudo que estava em todos os cantos da terra. Ptolomeu morre e vem o seu filho, chamado Filadélfio, que também Ptolomeu II, também muita gente chama ele de Ptolomeu II, que vai então inaugurar essa grande biblioteca e agora se utilizando dos papiros. Então tudo vai ser escrito em papiro, a Septuaginta toda vai ser escrita em papiro. Com o decorrer dos anos, essa cidade começa agora a monopolizar esse papiro, porque com o crescimento do Novo Testamento, a vinda de Jesus e as pregações indo para todos os lados, e o Império Romano trabalhando mais com a área de Bizâncio, de Constantinopla, aquelas áreas mais ligadas à Ásia e Europa, então agora vai ser necessário que seja feita uma nova biblioteca. E daí Pérgamo vai ser a cidade que vai se despontar como uma cidade de estudo, uma cidade que se dedicava também à ciência, ao conhecimento, e eles vão construir lá uma grande biblioteca. E aí vão precisar dos papiros que vêm de Alexandria, mas por causa de questões políticas, já naquela época, Alexandria não vai ceder o papiro para as cópias que eram necessárias para Pérgamo. Então Pérgamo vai ter uma grande ideia, ela vai se utilizar do couro dos animais, por isso que o couro do animal usado para a escrita vai se chamar pergaminho, porque foi inventado na cidade de Pérgamo. Então, a mesma Pérgamo da carta lá de João do Apocalipse, que a gente leu, a carta de Paulo, de Deus, falando para a cidade de Pérgamo. Então, veja, os pergaminhos agora vão ser o material usado, e já no tempo de Paulo, esses materiais eram conhecidos. Note quando Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, o capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Os livros, então veja, já existiam livros, porque todos os papiros eram amarrados com fios de linho para fazer os chamados livros, eram todos eles costurados, os livros já existiam, Então, daí a palavra o papiro. Depois vem as derivações dessas palavras até chegar ao que nós conhecemos, por exemplo, como biblion, biblos e bíblia. Então, um pergaminho é uma folha, um biblos ou biblion seria um livro feito com vários papiros, e a Bíblia seria uma coleção de livros. Então, daí biblioteca que nós temos hoje. A nossa Bíblia é uma coleção de livros, a nossa Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros, isso contando a Bíblia protestante, a nossa, não aquela depois da Contra-Reforma inventada pela Igreja Católica. Então veja que o texto aqui ele está citando, olha, quando vierdes, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Então, na época do apóstolo Paulo, isso 70 mais ou menos depois de Jesus, por aí, 50 e poucos, não se sabe bem a data que ele escreveu isso aqui, ele então vai citar já que em Pérgamo já existiam, os pergaminhos estavam sendo feitos, os textos todos, e o papiro ficou para lá porque o pergaminho era muito mais durável. Se bem que tudo isso era preservado por causa da questão do lugar, Tem a ver com o lugar, já que no Egito quase não chove. No Egito a chuva cai de 4 em 4 anos, e assim quando cai 5 minutos, isso em todo o Egito, não no contexto mais do norte, do Cairo, aí chove um pouco mais, talvez de 2 em 2 anos, de
de 3 em 3 anos, mas mesmo assim, lá uma vez ou outra, 5, 10 minutos, acabou a chuva, pronto, acabou. Você vê olha para o alto, aquela poeirada toda, mas aquilo vem do Saara, aquilo é poeira de areia, e não de chuva, certo? Então, por causa de ser um lugar seco, aqueles papiros, aqueles textos foram todos preservados com o tempo, certo? Muito bem, outros materiais existiram, como metais, depois com o tempo, né, os cinzéis, a própria madeira perdurou durante muito tempo, a escrita em marfim também era muito utilizada, a argila, que eles pegavam o barro mole, faziam, né, a escrita cuneiforme egípcia veio para ser utilizada em muitos textos também do passado. Então esses textos todos eram escritos desta forma, daquela forma lá, certo? É importante você entender como que esses textos foram escritos, porque aí você vai perceber que a Bíblia acompanha todo o contexto da história secular. Então mostra que na época, né, quando o Elias se abriga onde? Onde é que Elias vivia? Onde é que Elias vai morar? Numa caverna. Tá? Aí você diz, o homem da caverna está na Bíblia. Já existiam construções, mas o Elias ainda tinha a tradição de se repousar e morar em caverna. Não é uma coisa tão difícil de ser encontrada, e a Bíblia cita Elias como um dos exemplos de alguém que mora na caverna. Só que Elias vai viver um pouco depois já desse período onde só haviam cavernas, né? Os homens depois começaram a fazer as tendas. O próprio Paulo era um fabricante de tendas, por isso que ele diz que ele não precisava do trabalho. A outra questão, a pergunta que veio é essa questão da interpretação bíblica no contexto Alguém me disse, mas pastor, como é que eu vou saber se esse texto aí é inspirado por Deus ou não? Como é que isso foi feito? O que é um texto inspirado? O que não é um texto inspirado? Então eu vou tentar mostrar para vocês o que é a tradição oral e o que é o texto revelado, e o que é um texto que veio por inspiração, certo? Por exemplo, quando o nosso querido Moisés escreveu, eu já estava falando sobre isso, muita coisa foi passada para ele por tradição oral. Não foi Deus que passou para ele, meu céu, escreve aí. Por exemplo, olha só, quando você lê Gênesis capítulo 17, do 9 até o 12, você lê o seguinte, olha, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas tuas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. Circuncidado. Então veja, a circuncisão não é uma coisa inventada por Moisés. Não veio da cabeça do Moisés. Não foi Moisés que de repente sonhou e disse, vamos fazer a circuncisão. Não, isso já era praticado e Moisés vai apenas colocar isso dentro das regras, das leis que ele está escrevendo. Mas como isso chegou até ele? Olha, Abraão vive 600 anos antes dele. E Abraão já tinha essa prática no contexto da sociedade que ele vivia, em obediência à regra dada a Abraão pelo próprio Deus. O que significa isso? Cortar a pelezinha do prepúcio do menino. Para quê? Para quando aquilo ali vai cicatrizar, o menino com 8 dias cicatriza rápido, e então vai derramar sangue, derramou sangue do seu prepúcio. Esse era um sacrifício de sangue para que toda a vida que surgisse dali, quando ele procriasse, essa vida já estaria perdoada por causa do sacrifício de sangue no seu prepúcio. E agora caberia àquela criancinha, macho, porque a fêmea não tinha, né, semente, a semente vem do homem no contexto bíblico, né? Hoje se sabe que a mulher tem também o óvulo e tal, mas ela precisa mesmo assim da semente. Sem a semente ela não consegue ser fecundada. Então veja, agora aquela criança que nasceu, ela já está abençoada. Para que ela possa abençoar os filhos, ela também vai fazer a circuncisão. Então a circuncisão é uma forma de abençoar a família, os filhos que vão sair daquela geração. Então de geração em geração vai passando a circuncisão. E isso não caiu de paraquedas na cabeça de Moisés.
Não foi Deus que revelou de repente, olha Moisés, eu estou te falando, vai circuncidar. Não, é uma tradição que já era mandada por Deus, que Deus mandou a Abraão há 600 anos antes, e Moisés, então, aceitando que foi Deus que falou e respeitando a tradição de Abraão, que era o pai de toda a nação e que falou com Deus, Moisés foi lá e colocou na lei. Então, consta na lei as mesmas ordenanças, né? Conforme diz o versículo 12. E o filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem, vossas gerações e tal. Por isso que você encontra Jesus praticamente 2000 anos depois de Abraão, sendo levado por José para o templo para fazer a circuncisão no templo. Jesus vai cumprir todas essas regras da circuncisão, certo? Então, aí alguém me pergunta, mas pastor, nós crentes devemos guardar a circuncisão? Esse é um grande dilema que é debatido em muitos lugares, mas nós temos que lembrar que a circuncisão do sangue derramado, ela já foi cumprida no sangue derramado de Jesus Cristo. Então, nós não precisamos mais cortar a pele do prepúcio de uma criança para abençoar a sua família. A gente prega Jesus como Salvador, ele aceita, e o sangue de Jesus Cristo é o único sangue necessário para ser derramado por toda a humanidade. O sangue já foi, então não precisa mais de sangue nenhum ser derramado para purificar a família, para purificar a geração. Tá dando para entender isso? Com bastante conhecimento bíblico, e você vai analisar, porque as coisas de Deus são lógicas. Então, como Jesus derramou todo o sangue único, suficiente, não precisa mais derramar nenhum outro tipo de sangue para purificar nada. O que você precisa, ao invés de derramar o sangue do seu filho, é ensinar. Eu vejo a maioria dos pais hoje largando os filhos de qualquer jeito, a criança fica na rua só aprendendo um monte de besteira, e aí os pais não educam, não ensinam, e as crianças vão crescendo, e já tem gente aí, galalau, que não é batizado, que não está nem aí para o batismo, os pais também não sabem explicar o que é batismo. Então é um tipo de crente que nós estamos vivendo hoje no período da apostasia. Por isso que eu respondi a pergunta de alguém no outro dia, que disse, pastor, não, o nosso pastor está dizendo que vai vir um grande avivamento no Brasil, que Deus vai derramar de todo o seu espírito sobre toda a terra, porque está escrito em Joel. Aquilo que Joel profetizou é no milênio, quando Jesus vier, que aí sim o cordeirinho vai se deitar com o leão, Satanás vai ser preso. E isso sim, a plenitude dos tempos, de toda a terra ser cheia da glória de Deus, é no milênio, sem Satanás. Hoje não tem plenitude de Deus na terra. Como teria plenitude de Deus na terra hoje, com esse vírus matando todo mundo aí? Como é que teria plenitude de Deus com esse governo doido que a gente está vivendo, que ninguém se entende, um acusa o outro acusa o outro, e a gente fica no meio igual joguete, igual bola de futebol? Como que Deus estaria reinando num império desse? Não, Deus não está reinando nesse império, embora ele seja o dono. Ele, infelizmente, não está agindo como ele queria, porque ele deu autoridade para o homem, e o homem deu autoridade para o diabo. E agora ele mandou o filho dele para vir, e todos aqueles que crescem no filho dele seriam restaurados nesse novo sistema que vai acontecer. Nós vamos entrar nesse novo governo, já com o corpo glorificado, e aí vamos ver que Deus realmente sabe governar e sabe ser Deus. Amém? Vamos voltar para cá. Outra coisa também que não estava na cabeça de Moisés, mas já estava como tradição oral, Moisés apenas escreveu, mas já vem dos seus pais, é o que está em Gênesis 14, versículo 20. Então, primeira regra que nós vimos lá, tradição oral, a circuncisão. Segunda coisa que eu quero citar hoje, não vou me deter muito nessa tradição oral, só para você entender. Gênesis 14, verso 20. Aí você encontra, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão, ainda Abrão, não era nem chamado Abraão, Deus não tinha mudado seu nome ainda, deu-lhe o dízimo de tudo. Ora, Abrão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Melquisedeque é chamado de o servo do Deus Altíssimo, aquele que representa, aquele que está no lugar de, aquele que está
sacerdote do Deus Altíssimo. Você pode ler a respeito dele lá em Hebreus, né? O capítulo 7, principalmente, de Hebreus, fala sobre essa linhagem de Melquisedeque, que tem uma característica de igualdade, tipificando Jesus da sua linhagem a partir de pai, porque a partir de mãe Jesus tinha linhagem, só não tinha linhagem a partir de pai, certo? Então veja, o dízimo, olha, Abraão vai dar o dízimo 600 anos antes de Moisés escrever na lei, certo? Depois, quando você lê Gênesis 28, a partir do 22, olha o que ele diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Então veja que dízimo não tem nada a ver com a lei de Moisés. Absolutamente nada a ver a lei. O dízimo tem a ver com a crença, com a fé, com a fidelidade, com o respeito, com a lealdade a Deus. Não tem nada a ver com a lei, não é uma regra, uma exigência de Deus, é um respeito, é uma retribuição, é uma forma de você entender que Deus te deu tudo. Porque tudo que Deus faz é assim, Deus se repete. Por ser uma pessoa, Deus se repete nas coisas que ele faz. Tudo que Deus faz demonstra a sua forma de ser, demonstra o seu caráter, demonstra o jeito dele ser, a sua personalidade. Por exemplo, lembram-se que eu falei de Satanás, que ele tinha todo o domínio, mas o monte da congregação, onde ele se assentava, não pertencia a ele, pertencia ao Senhor. E o que ele queria? Ele queria tomar o monte da congregação para ele. Ele queria ser o soberano, ele queria ser o Senhor de tudo, certo? Depois Deus vai, faz o jardim, bota uma árvore lá no meio e diz para o homem: dessa árvore você não pode comer. Ora, então, Deus dá tudo, mas quer alguma coisa de volta. É aquela árvore. E o homem quis comer exatamente aquilo que não pertencia a ele. O sangue do animal, Deus te dá um animal, qualquer animal da terra você pode comer. Está escrito lá várias vezes, em vários lugares. Você pode comer de qualquer animal que se move sobre a terra. Então alguém aí está culpando alguns países que come isso, come aquilo. Se moveu sobre a terra, pode ser comido. Pela Bíblia pode. Agora, como é feito isso, eu não sei, porque tem animal que é venenoso, tem animal que está infectado, como foi o caso de agora, alguém comeu morcego aí, sei lá com o quê, e veio esse vírus. Se é que isso é verdade, né? Porque eu até agora tenho minhas dúvidas de onde realmente nasceu esse bendito desse vírus. Então veja, comer alguma coisa e tal, mas você, em respeito, devolve o sangue, você não come o sangue. Então por que Deus pede alguma coisa de volta? Ele te dá um animal, mas você não, o sangue não é seu. É o jeito de Deus trabalhar com você. Ele te dá 100 e pede 10 de volta, ele te dá 10 e pede 1 de volta. É o jeito de Deus trabalhar. Então dízimo não tem a ver com lei, não tem a ver com regra, não tem a ver, eu vou para o inferno se eu não der, está amaldiçoado com a praga do pastor Godofredo se não der o dízimo. Não, se alguém está falando isso, está falando bobagem. Mas o dízimo tem a ver com respeito, com sinceridade, com honestidade, com lealdade, com intimidade, com reconhecimento de tudo que Deus me dá. Então eu amo a Deus, eu não posso dar a Deus. Você sabe a história do português que dizia: não, eu faço melhor do que eu dízimo, vocês só dão 10%, eu pego, faço um círculo no chão e jogo tudo para o alto. O que cair dentro do círculo é meu, o que cair fora do círculo eu dou para Deus. Aí veio um outro e disse assim: peraí, eu tenho uma coisa melhor ainda, eu jogo tudo para o alto, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu. Então tem muita gente fazendo isso, né? O que cair é dele, o que cai na mesa é dele, ele fica com tudo. Isso é lógico que é uma brincadeira, mas vejam que no fundo, essa questão do dízimo não tem muito a ver com lei, com regra, com determinação, com vai morrer, não vai morrer, vai para o inferno, não vai para o inferno. Tem a ver com respeito, tem a ver com troca, tem a ver com intimidade, tem a ver com reconhecimento da necessidade de Deus. Quais são as necessidades de Deus? Deus precisa comer? Deus precisa de roupa? Deus não precisa de nada disso. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada. E se a palavra de Deus precisa ser pregada, como ela precisa ser pregada? Como ela vai chegar até as pessoas? Agora, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho aqui, estou doando a apostila. Veja que já tem gente trambicando e pegando a apostila e vendendo e fazendo cursinho com minhas lives e cobrando R$90 por mês. Para você ver a característica de um chamado crente. Imagine um indivíduo lá que só serviu o diabo a vida toda. Né? Então, para você ver como as pessoas são completamente diferentes umas das outras. Então, veja, quando
esse texto é escrito, ele é escrito por revelação? Não foi Deus que falou diretamente com Moisés, mas ele sentiu a inspiração de escrever porque ele reconheceu que no passado Deus já tinha falado com alguém e esse alguém chegou até ele pelos ouvidos dele, por tradição oral, o pai do pai do pai foi contando e foi chegando a ele. Então, a tradição oral tem a ver com muita coisa que está na Bíblia e que inspirou o autor a escrever. Por isso que você encontra na Bíblia, por exemplo, o diabo falando com Jesus. Transforma essa pedra em pão. Será que o diabo estava inspirado por Deus para falar transforma essa pedra em pão? Será que o diabo estava inspirado por Deus para dizer lança-te daqui lá embaixo, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito? Lógico que não, lógico que o diabo não estava inspirado. Mas o registro disso, escrever isso para que a gente saiba que o diabo tem poder de falar, de persuadir, de enganar, de iludir, de levar as pessoas a fazer aquilo que não querem, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o registro. É escrever a essência. Por isso que a inspiração veio da audição, daquilo que ele escutou, da sua a tradição oral. Essa é a primeira forma da intimidade de um escritor com Deus. Respeitar a tradição oral como sendo divina. A segunda é a própria revelação, como está na palavra. Por exemplo, Apocalipse. Como é que João ia saber de tudo aquilo? Não tinha como João ler aquilo no jornal, numa revista, ver na televisão. João está numa ilha, abandonado, perdido para lá, e de repente ele começa a ser revelado das coisas que estão acontecendo, ou que iriam acontecer, e Deus manda um anjo para falar com ele, e ele começa a ficar meio apavorado, se ajoelha para adorar o anjo diz, não, rapaz, você não tem que adorar não, apenas escreve. Então, nesse contexto, quando o indivíduo não participa, ele recebe direto de Deus, é revelação. Ele não consultou em lugar nenhum, ele não pesquisou em lugar nenhum, é só revelação. Deus deu direto para ele, como é o caso de Moisés lá nas tábuas da lei. Quando as tábuas da lei foram dadas para Moisés, foi através de uma revelação, sobe do monte. Ele viu Deus e Deus escreveu direto. Moisés ficou lá parado com cara de quem estava espantado de ver Deus agindo e Deus escrevendo, não matarás, não dirás falso testemunho, adorarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, são as regras e leis dadas por Deus. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, uma revelação, ela vem direta por Deus, ela não passa pela psique humana. O homem nem sempre entende, como Daniel não entendia bem. Lacra esse livro que no tempo certo eu vou revelar a mesma coisa para João. Então veja que essa é a revelação. Então os escritores, eles escreveram por tradição oral, por revelação. E por último, também pela inspiração através de coisas que eles estavam vendo e ouvindo. Vejam Lucas, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Olha o que está escrito, ó. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estão sendo informadas. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma pesquisa. Ele soube das coisas que estavam falando. Lucas não andou com Jesus, não foi discípulo, não foi apóstolo, mas foi convertido quando andava com Paulo. E agora ele ouvindo todas as histórias, ele lendo todas as histórias, ele presenciando as pessoas falando, tudo isso foi inspirando a ele. Então, ele resolveu fazer uma pesquisa para escrever um relato fidedigno para esse indivíduo que ele vai chamar de Teófilo, certo? É um nome interessante. Para muitos escritores antigos, é um erro a gente dizer, se é antigo é católico. Não, a igreja, até o nosso querido Lutero, era uma igreja só. Então, todos esses escritores antigos são escritores
bíblicos, eles são escritores bíblicos, não são escritores cristãos, certo? Depois que veio o protestantismo e separou escritor protestante e escritor católico. Mas antes, todos eles eram cristãos. E tem muitos escritores antigos que eles dizem que theo, Deus, e filos, vem de amor, vem de comunhão, de aquele que ama a Deus, seria um título e não uma pessoa. Eu particularmente prefiro achar que fosse uma pessoa com esse nome, daí o seu amor, poderia ser um título, né? A pessoa que ama a Deus e ela gosta tanto das coisas de Deus que Lucas, para agradar essa pessoa, mandou a ele o seu relato. E é interessante quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele vai dizer assim, ó, lá no versículo 1 e 2, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi recebido em cima, no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E ele continua narrando os Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro tratado é o livro, chama pelo nome, Evangelho de Lucas, e o segundo tratado é o livro de Atos dos Apóstolos, os dois escritos pelo mesmo autor, que fez uma pesquisa a respeito do assunto. E isso é inspiração divina? Sim. O que inspirou ele? Deus. Então, veja, Deus fala por tradição oral, Deus fala por revelação e Deus fala por inspiração divina, certo? Hoje, o que ainda está de pé? Tradição oral? Sim, nós aprendemos muitas coisas com os nossos pais, daí os sistemas totalitários não quererem mais que os pais governem os filhos. Ainda existe revelação para escrever alguma coisa? Não, essa parou, a revelação foi fechada, ainda que outra pessoa traga um outro evangelho, considera como anátema a revelação do que tinha que ser revelado, já foi, já revelou, já acabou, a Bíblia foi selada, acabou a revelação. Mas a inspiração continua? Sim, quando você ouve um poeta fazer um hino inspirado por Deus, isso te leva para o céu, Então a inspiração não parou. Um sermão bem elaborado, bem trabalhado, com a unção de Deus, a inspiração divina fala no pregador e fala também no nosso coração. Eu costumo sempre ensinar aos meus alunos que o texto primeiro tem que falar para eles. Se o texto falou para o pregador, vai falar também para a igreja, porque a igreja é o reflexo do coração do pregador. Amém? Até aqui, pessoal? Eu separei algumas coisas para a gente continuar lendo, mas o nosso tempo não vai dar mais, nosso tempo foi embora, mas nós ainda temos tempo.